Vous êtes à l'écoute de Radio HCJB, la voix des ondes. Deutsche Welle. Nachrichten. Berlin. Bundesaußenminister Fischer hat einen Bericht der Süddeutschen... Empiezan los guardias de la entrada principal a gritar aterrorizados. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Llegaron los hermanos... Aqui estamos nós para mais uma Altas Ondas, o Espaço Deixista, exatamente. Obrigado você que gosta de rádio, você que não pode viver sem o seu rádio, né? E estão aqui, ligadinhos, nos 21.500 kHz, faixa de 13 metros, Voz Cristã. Seja bem-vindo, claro. Vamos juntos fazer um bom programa. Não esqueça, mande a sua mensagem para altasondas@vozcristã.com. Estou esperando. Vamos lá, gente. altasondas@vozcristã.com. Mande já sua mensagem. Que tal? Vamos começar o programa um pouquinho diferente hoje, hein? Preste atenção nesse anúncio. Vem aí o evento mais esperado do ano no Dechismo Brasileiro. O terceiro Ilha Comprida de X-Camp. O DX Clube do Brasil tem a grande satisfação em convidar a você, ouvinte do Altas Ondas, que reside no estado de São Paulo, no Paraná, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e outras localidades do Brasil, para estar em Ilha Comprida, litoral sul de São Paulo, na Pousada del Sol, de 24 a 26 de outubro próximo, num evento que vai ficar mais uma vez marcado na história do dechismo brasileiro. Um novo encontro com dechistas que enfrentam desafios cada vez mais amplos na rádio escuta. Não perca! Reserve esta data para você que gosta de fazer um dechismo dinâmico e arrojado. Para obter maiores informações, escreva hoje mesmo para DX Clube do Brasil, Caixa Postal 384, São Bernardo do Campo, São Paulo, 09701-970. Ou se preferir, envie um e-mail para ic@dxcb.org. Repetindo, ic@dxcb.org. Serão 3 dias inesquecíveis, num verdadeiro paraíso para a rádio escuta. Traga seu receptor, sua antena e muita disposição para 48 horas de muita ação e disposição no rádio. Além das escutas, muita troca de informações, contato com receptores e antenas, que faz a alegria de qualquer rádio escuta. Fazer novos amigos, enfim, tudo aquilo que você sempre desejou. Portanto, reserve desde já essa data. 24 a 26 de outubro em Ilha Comprida, litoral sul do estado de São Paulo. O terceiro Ilha Comprida de X-Camp. Você não pode ficar de fora. Afinal de contas, você merece um final de semana como esse. Terceiro Ilha Comprida de X-Camp. Realização do DX Clube do Brasil. Apoio Voz Cristã, programa Altas Ondas. Está aí, então, esse convite importante. Eu sei, você está se programando, muita gente já está entrando em contato aí, se organizando para participar desse momento interessantíssimo, hein, de escuta. Nós vamos fazer, lógico, uma transmissão ao vivo de lá, naquele dia, que vai ser uma sexta-feira aí, que o pessoal já vai estar por lá. Vai ser muito interessante, eu sei que você não pode perder, hein. Agora vamos ao Rio Grande do Sul, vamos até Porto Alegre, onde está o jornalista Célio Romais. O Célio vai nos trazer as principais informações do mundo do dechismo durante essa semana. Célio, é com você. Alô, Edson Bruno e colegas. Cá estamos com mais uma edição do Correspondente DX e as principais notícias dos últimos dias. Começamos com emissoras peruanas. Desde Quito, no Equador, Bjorn Malm informa que a Rádio Panorama da localidade de Recopampa foi sintonizada novamente em ondas curtas em 5.459 kHz, repetindo, 5.459 kHz. E outra emissora daquele país reativada, segundo Bjorn Malm, é a Rádio Imperial de Cusco, pela frequência de 5.055 kHz. Ele ouviu esta emissora no dia 25 de setembro. E agora informações de emissoras brasileiras a cargo de Paulo Roberto e Souza de Tefé, no estado do Amazonas. A Rádio Jornal da Transamazônica de Altamira, no estado do Pará, está presente nas ondas curtas pela frequência de 5.025 kHz entre 9 e 3 horas no tempo universal. E em contato com a direção da Rádio Cultura do Pará, o Paulo apurou que a emissora abandonou a frequência de 5.045 kHz.
permanecendo apenas com programação em caráter local. E saiu um novo esquema de transmissões em ondas curtas da Rádio Transmundial. Anote, em 11.735 kHz passa a emitir entre 9 e 15 no tempo universal. Já em 9.530 kHz emitirá das 15 às 3 horas no tempo universal. E em 5.965 kHz estará no ar entre 9 e 21 horas no tempo universal. De acordo com informações de Carlos Felipe da Silva, apresentador do programa Amigos do Rádio. E a Rádio Exterior de Espanha continua respondendo os informes de recepção com o devido cartão QSL. A dica do dexista peruano César Pérez de Ossis é acompanhar o programa Espanhóis em La Mar e enviar os informes diretamente para as oficinas localizadas nas Ilhas Canárias. E a última informação, graças a notícias veiculadas inicialmente por Gabriel Ivan Barreira, Samuel Cássio ouviu a rádio Nedec Luca. Trata-se de uma emissora com programação voltada à República Centro-Africana. Ele captou a emissora entre 19 e 20 UTC em 15.545 kHz com identificação em francês. Repetindo, 15.545 kHz entre 19 e 20 no tempo universal. Do escritório do DX Clube do Brasil de Porto Alegre, especial para o Altas Ondas, informou Célio Romais. Muito 73 a todos. Muito obrigado, jornalista Célio Romais, sempre disposto a nos ajudar e durante todas as semanas aí pesquisando, enfim, e mandando para nós as principais notícias. Bom, mas eu recebi também uma mensagem do Célio, sem dúvida uma mensagem que nos deixou assim bastante tristes, essa é a verdade. Diz assim a mensagem que o Célio me enviou. Caro Edson, te lembra do ouvinte Paulo Jorge Ferreira, de Bagé, Rio Grande do Sul, que recentemente mandou um diploma para o Altas Ondas, em nome do Clube Brasileiro da Rádio Coreia? Foi no final do ano passado. E o Célio diz, e lembro que tu até elogiastes a letra bonita do Paulo Jorge. Pois nessa semana, o Célio diz, eu recebi uma carta do Zé Fantinelli, de Jacutinga, no Rio Grande do Sul, preocupado com o Paulo Jorge Ferreira. De acordo com Oséias, uma carta que havia mandado para o Paulo Jorge retornou com o carimbo e a frase falecido em 21 de julho. Aí o Célio diz, Edson, eu liguei para os Correios de Bagé, onde Paulo Jorge trabalhava, e eles disseram que realmente o Paulo havia falecido, fazia mais de um mês. Eu conhecia o Paulo Jorge, diz o Célio, desde o final dos anos 80, quando ele fundou o Clube Brasileiro da Rádio Coreia. Apesar de nunca ter encontrado pessoalmente, trocava cartas e telefonemas com ele. Lembro que o Paulo chegou a receber a visita de um funcionário da Rádio Coreia, devido ao seu empenho como divulgador da Rádio Coreia no Brasil. Atualmente, o Paulo Jorge era monitor da Rádio Coreia. E o Célio diz, termino com as palavras do biólogo e dexista Paulo Roberto e Souza de Tefé, Amazonas, que por mais de 2 décadas trocou cartas e mensagens com o já saudoso Paulo Jorge Ferreira. Fica a saudade do amigo Paulo Jorge, um entusiasta do dexismo brasileiro. Cordialmente, Célio Romais, desde Porto Alegre. Realmente, Célio, a gente recebeu a nota e ficamos assim, bastante tristes, né? Porque recebemos aqui, do próprio punho do Paulo Jorge Ferreira, uma carta muito bem elaborada, uma carta muito interessante, em que ele falava tanto sobre altas ondas e, inclusive, o clube da Rádio Coreia elegeu o Altas Ondas como o melhor programa de dexismo no ano 2002. E fica aqui então, nesse Altas Ondas de hoje, a nossa homenagem ao ouvinte Paulo Jorge Ferreira. Ele que sempre estava acompanhando o programa Altas Ondas, né? Lá em Bagé, no Rio Grande do Sul. O Paulo Jorge Ferreira, que mandou para cá, está aqui, temos aí o diploma que ele enviou. O diploma do Clube Brasileiro da Rádio Coreia, eles ao Altas Ondas, eleito por todos do clube como o melhor programa de dexismo 2002.
fica aqui nossos sentimentos para com a família do Paulo Jorge Ferreira, de Bagé, Rio Grande do Sul. Eu aproveito esse momento aqui até para dizer o seguinte: eu acredito que todos nós temos uma responsabilidade muito grande com relação a cada momento que nós temos de vida, né? Por isso, sempre no finalzinho do Altas Ondas, eu gosto de lembrar a cada um que está acompanhando o programa que temos que aproveitar muito bem o nosso tempo, né? Incentivamos as escutas de rádio, incentivamos a você como deixista a fazer boas escutas, reportar as escutas, mas incentivamos também a cada um de vocês a pensarem seriamente na vida e a dedicarem um bom espaço da sua existência para meditar em Deus, na palavra de Deus. Isto é muito importante. Muito bem, vamos em frente com Altas Ondas. A gente agradece aí a tantas pessoas pelo Brasil afora, todos super ligadinhos conosco aqui. Fico muito feliz em saber que você está nos acompanhando. Quero agradecer ao o padre Dionis Roberto Bueno, que está em Passos, Minas Gerais. Ele que é um ouvinte de Ondas Curtas. O padre Dionis Roberto Bueno, em Passos, Minas Gerais. Eles, caríssimos irmãos da Voz Cristã, quem vos escreve é o padre Dionis Roberto Bueno, de Passos, Minas Gerais. Remeto essa carta para parabenizar a vocês pela programação ótima que fazem. E ele pede também aqui o material que nós oferecemos. Muito obrigado, padre Dionis Roberto Bueno, em Passos, Minas Gerais. São muitas cartas interessantes, como o Esmeraldo de Oliveira, em Brotas e Macaúbas, na Bahia. Alô, Esmeraldo, muito obrigado por tua companhia. Ele diz, com muita alegria que escrevo aí para a Voz Cristã. Ele diz, meu rádio é um Mastervox modelo 10 RB SW. Eles têm divulgado a Voz Cristã, né? Tem divulgado, ele diz, ondas curtas, o pessoal às vezes é acostumado com FM e tal, mas eu tenho aprendido um pouco sobre ondas curtas através do Altas Ondas, Edson Bruno. Isso tem me ajudado a falar sobre a Voz Cristã, e muitos já estão sintonizando a Voz Cristã. Olha que bonito. Ele tem um Mastervox modelo 10 RB SW, e o som dessa emissora, ele fala, é como se fosse um som local por aqui. Que bonito. Muito obrigado, Esmeraldo de Oliveira, em Brotas e Macaúbas, na Bahia, acompanhando o nosso programa. Mas olha, tem mais cartas, tem muita carta por aqui. Eu recebi aqui uma carta muito inteligente do Alberico Mascarenhas. Ele está em Conceição do Coité, na Bahia. Alô, Alberico Mascarenhas, em Conceição do Coité, Bahia. Ele manda a carta e manda um artigo super interessante do jornal A Tarde de Salvador. Olha aqui, o artigo diz assim, radiodifusão digital, entre o arroz e o caviar. Muito interessante esse artigo. Radiodifusão digital, entre o arroz e o caviar. É muito interessante. Ele diz aqui, o segmento da radiodifusão está vivenciando nos últimos meses um intenso debate sobre a tal da digitalização. Olha aí, E a carta do Alberico diz assim, é a primeira vez que escrevo para o teu programa maravilhoso. Isso sim que é deixismo nas ondas curtas, ele diz, sem pressa. Eu sou Alberico Mascarenhas, um velho aficionado das ondas curtas desde 79, onde comecei ouvindo rádio em português, que não existem as transmissões hoje por causa da Guerra Fria. Olha aqui, onde ficaram na saudade. Ele diz, ouvia a Rádio Suécia, Voz da América, Voz da África do Sul, a Rádio Sofia, a Nederland. E Edson Bruno, eu sou rádio amador, faixa de 11 metros, ou seja, 27 MHz. Estou sempre em contato com o estado Mato Grosso, ele diz. Falo também para outros estados brasileiros e países. É um hobby maravilhoso que já faço há muito tempo, pois foi através da minha escuta que sintonizei um rádio amador vizinho a mim, que me deu uma força para entrar nesse hobby do deixismo. Eu já tinha sintonizado a Voz Cristã desde o ano passado, quando a mesma estava em fase experimental. Fiquei sabendo sobre o programa Altas Ondas através de um amigo lá de Feira de Santana, o Adriano Garcia, um aficionado do programa. Aproveito para mandar um abraço forte para ele e a todos os rádios ouvintes, ao Célio Romais de Porto Alegre, o pessoal da atividade DX, o Carlos Felipe também, ao Leônidas dos Santos Nascimento, de João Evangelista, lá de São João Evangelista. Edson, esse horário das 12 horas que você colocou o programa Altas Ondas foi péssimo.
motivo, porque é um horário que ainda estamos no trabalho. O Célio Romais poderia fazer a participação no programa às 12h30 ou no final do programa, pois no início muitos ouvintes perdem as dicas do Célio Romais. Um forte abraço, fica aqui a minha reclamação direto da Bahia, Alberico Mascarenhas. Ok, vale mesmo, vale a tua reclamação. E você sabe, o Edson Bruno segue aqui, ele coloca aqui, você colocou o programa. Não fui eu que coloquei nada. Eu sigo aqui todas as ordens, todo o esquema de programação dessa emissora, as ondas curtas e tal, né? E a gente vai seguindo o esquema, então fazer o quê? Mas tudo bem, vamos em frente, vai melhorar, meu irmão, vai melhorar. Ok, vamos agora à entrevista interessante hoje, isso, rapidamente aqui chamando então a entrevista de hoje, nosso DX Interview. O hobby do DXismo é um importante meio de integração e amizade. Num trabalho do DX Clube do Brasil, apresentamos a seguir mais uma entrevista voltada para as atividades DXistas. Teremos hoje Caio Fernandes Lopes entrevistando o DXista Ricardo Haroldo Ribeiro, que reside na cidade de Atibaia, estado de São Paulo. Temos o prazer de receber aqui na nossa residência em Atibaia, estado de São Paulo, o experiente DXista Ricardo Haroldo Ribeiro, que quer passar um pouco da sua experiência para nós. Vamos bater um papo aqui agradável. Ricardo, começar aquela pergunta base: como você foi mordido pelo vírus do DX? Bom, primeiramente é um prazer vê-lo novamente, Caio. Você é um grande amigo, você me ensinou muita coisa em termos de DX. E você sabe melhor do que ninguém que o DXismo, ele dá a oportunidade ao ouvinte de se aprimorar muito em termos culturais e em termos até sociais, e como pessoa, porque a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas mais experientes, pessoas que realmente primam pela prática do DX como uma profissão de fé, né? Você é um exemplo clássico disso. Então, é sempre muito gostoso a gente encontrar amigos queridos que sempre acrescentam algo a mais no nosso hobby, né? Você principalmente. Eu fico lisonjeado com a sua opinião, amigo Ricardo. Agora, você reside antes em São Paulo, né? Nos seus primórdios do DX. E como é que foi o seu primeiro contato com receptores de ondas curtas? Bom, eu comecei por mero acaso, né? E devo o DXismo a um Natal de muitos anos atrás. Meu pai me deu de presente um rádio maravilhoso, magnífico, que infelizmente eu não tenho mais. É um Philco Transglobe, que acredito que os DXistas que têm uns 10, 15, 20 anos de estrada, todos eles devem ter começado por esse mesmo rádio, né? É um Philco Transglobe e, lamentavelmente, creio que não é mais fabricado. Eu recebi esse presente de Natal e esse foi talvez o presente de Natal que mudou minha vida em muitos aspectos. Recebendo o presente, né, a primeira coisa que eu fiz, obviamente, foi ligar o rádio. Ligando o rádio, eu fiquei encantado, porque era aquele seletor, né, de chave de onda, aquela coisa toda. E de repente você estava ouvindo uma rádio da Argentina, depois uma do Japão, uma dos Estados Unidos, uma da África, de outros rincões do Brasil, né? E nós, eu e você principalmente, na nossa faixa etária, nós fomos privilegiados, porque há uns 15, 20 anos atrás, as ondas curtas eram muito movimentadas, né? Tinham muitas emissoras, a gente não passava à vontade mesmo, né? E todos os grandes países da Europa transmitiam em português, né? Agora, os novos desafios que existem são você querer, por exemplo, perseguir emissoras pequenas, com pouca potência, né, de transmissão, de radiação, né? FM, ultimamente estou ouvindo muito FM, muito divertido, muito interessante. Você ouve emissoras de FM de centenas de quilômetros de distância, de repente elas surgem no seu rádio, depois some, nunca mais você ouve. Enfim, muitas outras coisas. Agora, eu gostaria, se possível, se houver tempo, de deixar um recado para o pessoal, principalmente da área técnica das emissoras de rádio, do AM e do FM. Não custava nada uma emissora de rádio mandar um QSL. Muito bacana. Ricardo, olha, não tenho como agradecer a sua participação conosco. Fica o nosso agradecimento.
e a esperança de um próximo contato em breve. Um grande abraço. Um grande abraço a você, Caio, um grande abraço a todos os ouvintes que estão tendo a gentileza de nos ouvir agora. E não desistam nunca e, se possível, continue ouvindo cada vez mais rápido. Se você deseja receber um exemplar do Boletim Atividade DX, bem como mais informações sobre o DX Clube do Brasil, escreva para Caio Fernandes Lopes, Caixa Postal 50, Itajubá, Minas Gerais. O CEP é 37.500-970. Está então, foi o nosso DX Interview de hoje, super entrevista, vamos aprendendo cada vez mais, né? Super interessante quando estamos atentos aí a essas entrevistas bonitas e tal. Vamos ver aqui, eu recebo mais uma atividade DX, que é o Boletim Informativo Mensal do DX Clube do Brasil, né? Carlos Felipe, muito obrigado, Carlos, que acabou de falar aí. E aqui está, ó, tem muita coisa interessante nesse atividade DX, hein, gente? Olha só quanta coisa boa. Nostalgia, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, olha aí, ó. Minha participação no Segunda Lorena de X-Camp, o Claudir Dig está fazendo aqui algo interessante. Tem memória, tem coluna QSL, tem matutando, tem muita coisa boa aqui no Atividade DX. Muito obrigado, pessoal do clube, DX Clube do Brasil, e por me enviar mais esse Atividade DX. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos ver aqui, o Dr. Cláudio Rótulo de Moraes, médico lá em Florianópolis, diz assim: Caro Edson, uma das ondas curtas mais famosas do Brasil foi a Rádio Diário da Manhã de Florianópolis, em 31 metros. Certamente o Edson Bruno já deve ter conhecido a rádio. Não, era ouvida em toda a década de 60 até 79, quando transferiu a sua concessão para a Rádio Marumbi de Florianópolis, de um grupo religioso de Curitiba. Era ouvida no Japão, Caribe, América do Norte, Europa, Oceania, dentre outros locais. As suas médias e FM foram transferidas para o grupo RBS. Rudolf Walter Grimm fez verificação de informes de recepção antes de 77, quando ele residia na região de Florianópolis, e eu entre 78 e 79. Olha, interessante, Cláudio. Está mandando mais uma mensagem aqui que diz: Edson, outra antiga emissora de ondas médias e curtas de 19 metros foi a Rádio Guairacá, de Curitiba. É isso aí, Guairacá. Rádio Guairacá de Curitiba. Em meados ou fins da década de 60, a sua onda curta saiu do ar. A onda média foi cancelada no início da década de 70. Foi ativada em ondas médias e 19 metros em toda a década de 60. Muito obrigado, Dr. Cláudio Rótulo de Moraes, sempre mandando informações interessantes aqui pra gente, né? Temos 2 endereços hoje que o nosso amigo Anderson José Torquato, lá de Garopaba, envia. Eles Edson Bruno, mais 2 endereços. Primeira emissora é a Rádio México Internacional. Vamos lá. Como você pode escrever? XERMX. Apartado postal 21-300 04021, México 21 DF, Distrito Federal, né? A segunda emissora é a Rádio Católica Mundial, P.O. Box 176, Vandiver, Alabama 35176, Estados Unidos da América. Ok, muito obrigado, Anderson José Torquato, de Garopaba, Santa Catarina. Muitas mensagens interessantes que a gente tem por aqui. Obrigado ao Paulo César da Silva Francisco, de Itajubá, Minas Gerais. Alô, Paulo César da Silva, em Itajubá, Minas Gerais. Edson Bruno, com grande prazer que escrevo pela primeira vez para o seu programa. Olha aí, ó. Quero dizer que tenho aprendido muito com o teu programa, viu? Ele diz, muito mesmo, gosto de todos os segmentos. Me desculpe, estou tão empolgado escrevendo para o teu programa que nem me apresentei. Meu nome é Paulo César da Silva Francisco. Posso lhe dizer que também passei a fazer parte do DXismo depois que ouvi o seu programa na sexta-feira. Me interessei muito sobre DX, muito mesmo. Todas as noites eu fico navegando agora pelas ondas do rádio. Minha primeira viagem pelas ondas curtas, graças ao Altas Ondas, foi para a Holanda. Ele diz, acompanhei uma transmissão internacional da Holanda, depois a Rádio Marte, direto de Miami, um serviço para Cuba, depois para os Picos do Equador, onde ouvi uma emissora que se chama HCJB, a Voz dos Andes, depois para Buenos Aires, já ouvi a Rádio Nacional da Argentina, olha aí, ó. Também fui para a China pela frequência de ondas curtas, para a Alemanha, França.
Acompanho algumas programações evangélicas, pois posso reconhecer músicas da harpa quando são tocadas. Olha que interessante. Essa viagem que começou graças ao Altas Ondas. Muito bem, mas eu volto já já. Continuando aqui com Altas Ondas, o Espaço DX na Voz Cristã. Estamos de volta com Altas Ondas, o Espaço DX na Voz Cristã. Já tem Sintonia Fina, fique ligadinho aí já, isso mesmo, Sintonia Fina daqui a pouquinho. Mas é o seguinte, muito obrigado aqui a Eliana Gomes, que está acompanhando o nosso programa em Tupaciguara, Minas Gerais. Olha aí, ó. Muito obrigado, Eliana. Eliana, ela diz pro Realidade Plena e pro Altas Ondas também. É com muita alegria que estou escrevendo para você, Edson Bruno. Estou solicitando material e tal. Mas ela diz aqui, ó. Sabe, se é permitido, ela diz aqui, eu gostaria muito de ouvir a música Marcas de Valor com o grupo Logos. Agora eu gostaria de ouvir essa música no segmento musical do Altas Ondas, que seria para reflexão a cada colega DXista que acompanha o Altas Ondas, sabe? A todos os DXistas que gostam de registrar as suas marcas no tempo. Eu aguardo o QSL, fotos da equipe. O receptor é um motorrádio RPM65, antena telescópica, frequência 21.500 kHz. Ela coloca o simpo aqui do programa Realidade Plena e faz algo realmente espetacular. A recepção da Voz Cristã hoje não fugiu à regra, combinando-se certos fatores como horário, equipamento local e uma boa dose de intuição. Os resultados até o momento mostram que estamos no caminho certo. Numa das expedições de rádio à Ilha Comprida, diversas foram as emissoras da Europa, Ásia e América do Norte que foram sintonizadas e, ao serem reportadas, confirmaram as informações. Um pouco do que ocorreu há poucos dias apenas. Um breve período de escuta cercado de absoluto sucesso, realizado por Sarmento Campos e Rocco Cotroneu, ambos da cidade do Rio de Janeiro. Deslocando-se com o seu equipamento para a cidade de Maricá, no estado do Rio, tiveram muito sucesso em escutas. Deixamos o próprio Sarmento Campos hoje expressar esses momentos através de um relato feito por ele mesmo nessa semana. Diz assim Sarmento Campos, em alguns trechos de seu longo relato sobre as escutas em Maricá. No último sábado, tive a grande satisfação de poder me reunir com nosso amigo Rocco na casa de minha tia em Maricá, na região dos Lagos. Apesar da tribulada vida cotidiana, existem ocasiões onde temos que dar uma parada total, pois senão nossos motores queimam e aí a vida já passou. Espero sinceramente ter a oportunidade de repetir por muitas vezes esse encontro com mais tempo, para mais conversas, pois assim, na minha percepção, mais do que aprender sobre rádio é desfrutar de companhias agradáveis e aprender muito, não só de rádio, como falei. E isto sim, não tem preço. Por isso vou fazer todo o esforço para estar em Ilha Comprida para rever amigos e fazer novas amizades. Bem, resumindo a história. Com o sol próximo à linha do horizonte, com o mar à frente se tornando escuro, ouvir Angola em 945 kHz e, como prova, sintonizar a mesma emissão em inglês em paralelo em 4.950 kHz, no caso Foreign Service, um serviço estrangeiro, foi realmente muito interessante. O mais impressionante foi ouvir por volta das 17h50, horário local, na frequência de 909 kHz, a Voz da América em inglês. É interessante, a VOA News em Botsuana. Sim, perfeito, som local, sem exagero. Claro que a intensidade era menor do que a Rádio Globo do Rio, mas o sinal girou em torno de S9 e a clareza da voz impressionou. Isso sem contar Irã, Family Radio da África do Sul, Moçambique e outras tantas, até a Bahia aparecendo forte e suprimindo a Bandeirantes em 840 kHz.
Fiquei impressionado com a aplicação em loco de uma amostra da experiência e conhecimento de longa data do Rocco em uma janela de tempo de mais ou menos 2 horas entre a preparação e sintonia da antena e a operação do AOR 7030, que é sensacional. Porém, sua operação é muito complexa, mas o receptor impressiona pela estabilidade de frequência e pelos recursos disponíveis. Muito interessante aterrar a antena e aplicar um resistor na ponta para atenuar as frequências ofensoras das locais, notadamente, por exemplo, a Rádio Globo em 1220 kHz, e acompanhar no S-meter a diminuição do sinal na frequência, abrindo espaço para outras emissoras mais fracas chegarem bem audíveis, como foi o caso de Angola, em 945 kHz, tendo uma local próxima em 940 kHz. Fixar em uma frequência e ver o S-meter mostrando ruído elétrico próximo a zero e crescer de intensidade durante a Gray Line, trazendo o sinal claro da emissora, até sumir rapidamente quando o sol já se foi, como no exemplo da Voz da América em 909 kHz. Isso foi realmente entusiasmante. Agora aguardo nova oportunidade para alinharmos nossas antenas no sentido norte-sul, já após a Gray Line, para caçarmos as emissoras do norte e nordeste e, por que não, tentar a X-Band com as americanas, quem sabe? E no dia seguinte, após as escutas na praia, já em casa, destaco que ouvi muito forte um sinal em 1314 kHz, que acredito ser da Noruega, por volta das 13h20 UTC. Ouvi música pop em um idioma estranho, aguardei a virada das 13h30 UTC, quando 2 locutores, voz de homem e mulher, pareciam claramente emitir o noticiário, mas não identifiquei nada no idioma, suponho que seja mesmo a famosa emissora da Noruega. Bem, esta foi minha experiência DX deste fim de semana que gostaria de compartilhar com vocês. Fico imaginando em Ilha Comprida com tantos colegas juntos em um clima de grande confraternização e tendo todas as condições excepcionais à disposição para a escuta do rádio. Esse, portanto, é um precioso relato de pessoas que levam a coisa bastante a sério. Foi o relato do Sarmento Campos. Na verdade, aí o Sarmento Campos e Rocco Cotroneo, somado a tantos outros DXistas sul-americanos, tem mostrado resultados surpreendentes às vezes, como este relatado aí. Noutra oportunidade falaremos um pouco mais sobre estas escutas. Deixamos a pergunta no ar. É possível termos estes resultados? Sim. Precisamos apenas ter desejos de avançarmos no hobby, oportunidades especiais para as nossas escutas dessa natureza, adotarmos um equipamento apropriado e dentro de uma disciplina criada por nós mesmos, tudo se renova, avançando-se a cada dia por um caminho novo, um caminho diferente, podemos dizer. Diferente pelo imenso horizonte da radiorecepção. Bom, nós vamos ficando por aqui, de São Bernardo do Campo, Brasil, Rudolf Green, para o Altas Ondas. Mas agora é o seguinte, vamos ao Áudios DX, colaboração do nosso companheiro Samuel Cássio Martins, de São Carlos, São Paulo. Ele diz assim: amigos do Altas Ondas, a Rádio Nadek Luca é uma nova emissora clandestina emitindo em ondas curtas via transmissores em Wolverhampton, na Inglaterra, diariamente entre 1919 e 20 UTC, em 15.545 kHz. Esta é uma emissora da República Centro-Africana. Seus estúdios estão na capital daquele país, Bangui. As emissões são em francês e do idioma nativo, o Sango. Existem muitas emissoras com essas características emitindo a partir de grandes centros emissores como os localizados na Inglaterra, Alemanha, Noruega, África do Sul e outros lugares. A escuta dessas emissoras não é tão comum, não somos o alvo, mas a Rádio Nadek Luca pode ser ouvida com boa recepção e nos mostra um pouco desse tipo de emissão bastante presente no rádio internacional nos dias de hoje. Vamos ao áudio então da Rádio Nadek Luca via Inglaterra em 15.545 kHz. Vous écoutez la radio Nadek Luca qui émet depuis Bangui en république centrafricaine en modulation de puissance sur les 100.8 et en onde courte sur les 15.545 kHz, bande de 19 mètres.
Está então super curioso o rádio na década local via Inglaterra. Já trouxemos vários áudios de países africanos. Agora chegou a hora de ouvirmos nosso idioma naquele continente. Nada melhor do que a Rádio Nacional de Angola. Pode ser ouvida diariamente no período noturno, transmitindo em 4.950 kHz na banda de 60 metros. Olha que áudio curioso vamos ter agora. É a Rádio Nacional de Angola, 4.950 kHz. Informação e você vai voltar a ter notícias às 5 horas. Nós estamos no canal da Rádio Nacional de Angola, o programa dia 9, referente à quarta-feira, 1 de outubro de 2003. Está aí o jingle de identificação da Rádio Nacional de Angola, 4.950 kHz. Curioso também, direto de Angola, em português. Era isso por hoje, um grande abraço, boas escutas. Samuel Cássio Martins de São Carlos, São Paulo. Muito obrigado, Samuel. Vamos em frente então, agora está chegando aí, não pode faltar, Clubes em Ação. Já chamamos o Jailton Amaral. Este é mais um Clubes em Ação, a produção do Santa Rita DX Clube. Hoje a segunda e última parte do que aconteceu na Conferência Anual do Conselho DX Europeu. Wolf Harad falou cerca dos 4.000 itens que já coletou e que, por meio de escaneamento, tem posto em seu site em Düsseldorf, graças a Michael Smith. Pode-se dar uma olhada nessa coleção no site www.addx.de e compreender o tremendo esforço que foi feito para preservar e blindar este material DX a outros interessados. Wolf Harad, da ORF, lançou o debate sobre o futuro do DXismo. Adrian Peterson, da AWR, mostrou sua coleção única de QSL de seus anos de estadia na Austrália e Índia, algo muito interessante para os ouvintes europeus. Valdemar Krem, da Deutsche Welle, desenvolveu o tema do papel que tem os ouvintes no planejamento dos esquemas de frequências. O secretário-geral e o secretário adjunto do EDXC tomaram parte no dia 18 de agosto na gravação do programa em inglês para o Departamento de Ciência e Tecnologia da Deutsche Welle e outro em italiano para a Rádio Vaticano. Franz Vossen, da RVI, participou na conferência fazendo entrevistas para seu programa, uma com Luigi Cobisi, o secretário-geral do Conselho DX Europeu, com a mensagem em italiano. Steve Hartvig Nielsen, do World Music Radio, falou da história da emissora, assim como de R. Kirk, um famoso DJ alemão, explicando a bonita história da rádio privada. Alto Morni, anterior secretário adjunto da EDXC, informou sobre as frequências do IBB. A surpresa chegou desde a Alemanha, pois Andrew Janici apresentou na conferência o primeiro cartão QSL da emissora. Também foram lidas mensagens da Rádio A e Voz da Turquia, assim como outra mensagem proveniente de Anatoly Krepov, do DX Clube da Rússia. Você pode conhecer mais sobre as atividades dos clubes DXistas no site do Santa Rita DX Clube, que é www.srdxc.com. De Santa Rita, especial para o programa Altas Ondas, falou Jailton Amaral. Está então ótima participação do Jailton Amaral. Que tal? Vamos em frente, olha só, agora tem o nosso DX-File, vamos abrindo aí nosso arquivo e a gente encontra áudios antigos lá no fundo do baú, né? É interessante, gente, essa história aqui, ó. Iwo Jima é uma ilha do arquipélago de Ogasawara, situada exatamente no meio caminho entre Saipan e Tóquio, a 1.200 quilômetros de cada uma delas. A queda de Iwo Jima significaria uma ameaça constante para o território metropolitano japonês. Mas era exatamente isso. Iwo Jima, cujas medidas são 8 km de comprimento por 3 km de largura, era defendida pelos efetivos sob as ordens do general Karibayashi. E então o desembarque
de tropas americanas em Iwo Jima, no dia 19 de fevereiro de 1945, implicou na operação anfíbia mais difícil de toda a guerra no Pacífico. As dificuldades aumentaram devido ao fato de Iwo Jima não possuir portos, né, o que obrigou ao desembarque em praias. Participaram dessa operação de desembarque 880 embarcações de todos os tipos. Os canhões das embarcações dispararam ininterruptamente durante 15 dias, lançando cerca de 15 mil toneladas de projéteis sobre as fortificações japonesas. E eu tenho aqui um repórter que estava exatamente lá naquele dia do desembarque, no dia 19 de fevereiro de 1945. O repórter Arthur Prim, reportando para a CAN, que era uma rede combinada de rádio que transmitia esse tipo de evento. Muito interessante. Vamos acompanhar um pouco aqui desse áudio exatamente daquele dia, o dia do desembarque lá em Iwo Jima, 19 de fevereiro de 1945. O repórter Arthur Prim. And now we're streaking in to the line of departure. That means we are going to the line from which we will shortly leave. You can hear our motor, the engine of this tank rider, roaring as we move quickly through the water up to a distance of about 2,000 yards from the shore. There's all hell to pay directly ahead of us. The beach looks as though it's practically on fire. Aqui ele está dizendo que estavam desembarcando e entrando pela água para chegar até a praia. Ele diz, e me parece que lá na frente o inferno está esperando por nós. Mostly from our own amphibious tractors. There go American dive bombers going down on the beach, back of the beach. We can see the beach very clearly now. I'll tell you one thing, I'm thinking right now of my home, of my wife and my little daughter. E ele diz, o que eu estou pensando agora mesmo aqui é na minha esposa, minha filhinha pequena. E eu espero que eu esteja voltando para eles logo, amanhã de noite. Isso aqui é um momento histórico, gente. Um momento histórico transmitido via ondas curtas aí para o mundo inteiro, né? Aqui alguém chamou a atenção deles. O que é aquilo? Aí alguém disse, não, são as machine guns, né? As armas, armas assim mais de longo alcance. Mas tudo está agora coberto de fumaça. Machine guns just fire, né? As armas acabam de ser disparadas. E lembrando aí que esse repórter estava exatamente no dia desse desembarque, né? O desembarque das tropas em Iwo Jima, em 19 de fevereiro de 1945. Qual o problema? Ele continua com o microfone aberto, né? As coisas estavam ficando feias realmente ali para o lado do repórter. O senhor Arthur Prim, reportando no dia 19 de fevereiro de 1945, direto da ilha do Pacífico chamado Iwo Jima. Running, correndo, mas ele com o microfone aberto e registrando tudo. Temos um rapaz aqui que está machucado agora, ele diz. Eu não sei realmente como ele está. Ele está bem, parece que está bem. Foram pegá-lo, ele está bem. Aí está então ele falando sobre os barcos que estavam chegando ali, enfim, na praia, desembarcando. Foi esse grande desembarque em Iwo Jima, no dia 19 de fevereiro de 1945. A operação anfíbia mais difícil de toda a guerra do Pacífico. Dificuldades porque Iwo Jima não tinha portos e o que obrigou o desembarque aí todos em praias.
Ficamos por aqui então com esse momento interessante chamado The X-File, ondas curtas na história. E já estamos nos preparando para encerrar o programa. Muito obrigado aqui ao Daniel Oliveira da Silva, no bairro Jardim Santana, em Souza, na Paraíba, acompanhando o nosso programa sempre. Muito obrigado, agradecemos de coração aí a sua carta, Daniel. Semana que vem vamos partilhar com mais calma. Obrigado ao Fabiano Albernaz, aí em Mauá, São Paulo, sempre acompanhando o programa também. Agradeço aqui, também a essa carta do Léo Sacramento, de Conceição do Coité, na Bahia. Alô, Léo Sacramento, em Conceição do Coité, na Bahia. Um abraço para você. Obrigado aqui. Vamos ver quem mais. André Souto, de Goiânia, Goiás, que diz que é um dexista também. Olha só. Fico por aqui então. O programa já terminou, né? Mas semana que vem tem mais. Até lá.